Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Hoje nós vamos rever o conceito de concordância verbal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender: concordância verbal é a concordância do verbo. Mas com quem? Com o sujeito, tá? Esse verbo ele vai ser flexionado em número singular ou plural e pessoa, primeira, segunda ou terceira, para concordar com o verbo, tá? Então, essa é a regra básica de concordância verbal. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Se esse sujeito estiver no plural, esse verbo estará no plural, tá bom? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito composto, verbo no plural. Isso é básico, tá? Os ladrões roubaram o carro. Vejam que o sujeito de ladrões está no plural e o verbo também, na terceira pessoa, tá? O ladrão roubou. Terceira pessoa do singular, o sujeito, o ladrão, verbo, terceira pessoa do singular, tá bom? Só que nós sabemos que tem alguns casos especiais, né, dessa concordância verbal. Então vamos lá. Eu fiz alguns slides e peço que vocês prestem atenção na apresentação, tá? Então vamos lá. Como eu disse, ó, a concordância verbal estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa com o sujeito. Mesma coisa que eu falei. Todos almejam uma vida digna. Qual é o sujeito? Todos, né? Ele está na terceira pessoa do plural, então esse verbo também fica na terceira pessoa do plural, tá bom? Agora, vamos lá. Quando eu tenho um sujeito coletivo, gente, esse verbo fica no singular. As pessoas têm uma questão em mente. Elas acham que, por ser coletivo, designar um grupo, então dá a ideia de muitos. Então, esse verbo tem que ir para o plural. Não, não. Ele fica no singular, tá? O cardume foi pescado ilegalmente. Quando o coletivo tem um adjunto, uma palavrinha que acompanha esse nome. Um cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. Eu tenho duas opções. Esse sujeito fica no singular ou vai para o plural. Um cardume de sardinhas foram pescados ilegalmente, tá? Agora, quando eu tenho um nome próprio no plural, eu tenho que prestar atenção no seguinte: o que vem antes desse nome? Se tiver o artigo, esse verbo vai para o plural. Se não tiver, esse verbo fica no singular. Exemplo: eu tenho os Estados Unidos invadiram o Iraque. Se tivesse apenas Estados Unidos, esse verbo ficaria no singular. Invadiu o Iraque. O exemplo abaixo, sem o artigo. Minas Gerais possui grandes fazendas de café. Se tivesse o artigo, seria possuem. Tá? Vamos aqui dar continuidade. Quando eu tenho o pronome relativo que ou quem, né? Sou eu que fiscalizo esses pedidos, tá? Quando eu uso quem. Sou eu quem fiscaliza esse pedido. É o melhor uso, mas também pode ser sou eu quem fiscalizo, tá? Pronome indefinido e interrogativo. Com pronome no singular, qual? O verbo concorda no singular. Qual de nós comprará o carro? Se for plural, quais de nós comprarão o carro, tá? Quais de nós viajarão? Ou qual de nós viajaremos? Ou compraremos, ok?
Sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais. Como assim, professora? Eu falo eu, tu e ele, né? Então, como é que vai ficar isso daí? Ó, eu, tu e ele compramos um livro, tá? Ou seja, a pessoa que tiver prevalência, a gente usa tu e ele fizestes ou fizeram a lição, tá? Aqui, quando eu tenho a palavra tudo, nada, alguém ou ninguém, o verbo fica no singular. Sapato, calça, camisa e meia. Tudo estava no lugar. Com sujeito por gradação, ou seja, uma coisa, depois outra, um sussurro, uma fala, um grito. Teria ou teriam resolvido tudo, tá? Verbos impessoais. O que é isso, professora? São verbos que não devem ser flexionados, pois eles não têm as pessoas verbais, tá? Então, eu tenho o verbo fazer, indicando o tempo, e o verbo haver, no sentido de existir. Sempre ficam no singular, tá? Então, eu sempre devo falar, faz 5 anos que estive aqui. Ué, não é fazem, professora? Não, porque ele não é flexionado. Havia muitas mulheres e crianças na fila, tá? Não haviam, porque esse verbo também não é flexionado, tá bom? Então vamos lá, ó. Dar, bater, soar. Se trouxer o sujeito relógio, a concordância se fará com ele. Se não aparecer o relógio, a concordância fará com horas. Como assim? O relógio está no singular, o sujeito, então esse verbo fica no singular. Deu 5 horas. Não tem um relógio, então eu falo, deram 5 horas, tá? Batiam 5 horas quando o alarme tocou. Deram 4 horas e ninguém foi visto, tá? Agora, se tivesse o relógio batia 5 horas. Agora, quando eu tenho essa partícula apassivadora, né? O verbo concorda com o sujeito. Alugam-se casas. É como se eu quisesse dizer que as casas são alugadas, tá? Agora, quando for um índice de indeterminação do sujeito, aí esse verbo vai ficar no singular. Precisa-se de empregados. Eu não tenho como trocar essa voz passiva sintética, né? Ali eu tenho, sintética por analítica, aqui eu não tenho. Precisa de empregados com prática. Empregados são precisados? Não, isso não existe, não tem como, tá? Sujeito, nós vimos um pouquinho acima, né? O nome próprio plural. Se tiver o artigo, o verbo fica no plural. Se não tiver o os, tiver apenas Estados Unidos, esse verbo vai ficar no singular. Os Estados Unidos são um país próspero. Minas Gerais possui grandes fazendas. Os Lusíadas consumiram ou consumiu anos de dedicação. Memórias Póstumas renovou a estética romântica, tá? Então, tem artigo plural, não tem o verbo fica no singular, tá bom? Aqui, o verbo ser, né? Ele sempre concorda com a expressão numérica, horas, datas, tempo e distância, tá? Então, são 2 horas. É 1 hora. Tem uma questão que as pessoas falam muito, né? Ah, eu não sei como fala. Se eu falo hoje são 24 de junho ou hoje é 24 de junho. O que, que acontece? Alguns gramáticos até questionam essa colocação. Hoje é 24 de junho. Por mais que se subentenda que eu tenho a palavra dia escondidinha ali, eu quis dizer hoje é dia 24 de junho, não é tão adequado. Então, o mais adequado é você falar hoje é dia 24 de junho, tá? Ou hoje são 24
de junho, tá bom? Então, nós demos uma olhadinha aqui em todas as regrinhas especiais, tá? Da concordância verbal. Agora, vamos dar um pulinho lá no nosso livro, tá? Para a gente se atualizar e ver onde está essa matéria, que é a matéria da prova, tá bom? Essa matéria está na página 71 do capítulo 9, tá? Aqui apareceu. Então, essa matéria, como eu disse, começa na página 71, tá? Vai aparecer aí na apresentação para vocês. Eu tenho o conceito direitinho, como a professora falou. O verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Tua boca me diz sim. Quem me diz sim? Tua boca, né? Então, o sujeito no singular, verbo no singular. Teus olhos me dizem não. Então, se eu tenho o sujeito teus olhos e ele está no plural, esse verbo vai para o plural também, tá? Aqui, teus olhos me dizem não. Ao passar as páginas, eu tenho todos esses casos que nós vimos, tá? Se vocês quiserem dar uma lida novamente, os principais casos de concordâncias, tá? Ó, até a página 76, tá? Aqui, nós temos até uma questão que vocês fizeram, né? E tem uma única opção correta quanto à concordância verbal, que é: houve muitos voluntários interessados em testar os aplicativos do novo equipamento. Nós chegamos a reescrever essas questões inadequadas, tá? E colocamos aqui, ó, meus irmãos, sujeito plural. Por que esse verbo está no singular? Está errado. As óticas mantêm uma variedade. Sujeito às óticas. A gente viu que o verbo manter, para indicar a terceira pessoa do plural, ele não é com acento agudo, ele é com acento circunflexo, tá? Em breve pode surgir novos equipamentos que se assemelhem ao Google. Vamos lá. Pode surgir novos equipamentos? Não, né? Podem surgir. Alguns oftalmologistas alegam que nem sempre a cirurgia convém aos pacientes. Mais uma vez, a gente viu, a cirurgia está no singular, convém no singular é com acento agudo, não com circunflexo, tá? Então, a gente vai andar aqui um pouquinho e vamos lá para o exercício que nós fizemos também de mais atividades, tá? Espera só um minutinho. Aqui, ó. Esse exercício aqui é muito bom, número 8 da página 94, tá? Eu tenho que completar com a palavra adequada, fazendo as adequações necessárias, tá? Com a palavra correta. Então, é necessário.
eu posso adequar. As aulas sobre o uso de drogas são necessárias, tá? É bom. Se tem que concordar com os projetos, são bons. Em todas as escolas, a prática do bullying é proibida, tá? É necessária uma alimentação saudável, tá? E aqui eu tenho a questão do é proibido, né? Não se observou a concordância em qual questão? Ó, é proibido a entrada. Porque se tem esse azinho, deveria ficar é proibida, tá? A entrada de pessoas. Se não tivesse o A, é proibido a entrada de pessoas estranhas, tá bom? Aqui, ó, só vou chamar a atenção para encerrar da forma verbal tem, tá? No plural, o tem, para indicar o plural, acento circunflexo, singular sem acento, tá? Então, a forma verbal tem, terceira pessoa do plural, concorda com o sujeito idosos, tá? Por isso que ele é acentuado, tá bom? Então, eu vou encerrar mais uma aula, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.